Hoje nós vamos começar uma nova série. O tema dessa série é Marcas de uma Igreja Saudável, né? É eu inventando problema. Poderia muito bem pregar sobre vitória, poderia muito bem pregar sobre qualquer outro assunto, mas a gente não prega o que quer, a gente percebe da parte de Deus. E Paulo nos ensina a pregar todo o conselho de Deus, então nós temos que pregar também aquilo que para nós é talvez desconfortável no momento, mas vai produzir frutos de justiça. O autor aos Hebreus diz que toda correção no momento não traz alegria, mas depois ela produz frutos de justiça. Essa série é um convite para a gente olhar para dentro, para a gente nos analisar, para a gente nos avaliar, né? A gente gosta muito de avaliar e falar dos outros, né? Daqui é falar da gente, vamos falar de nós, né? Vamos falar da nossa vida, vamos falar do nosso relacionamento com Jesus. Então hoje nós começaremos essa série, eu acredito que vai nos marcar muito, marcas de uma igreja saudável, um olhar para dentro. Você sabe, a igreja não é invenção do homem, nenhum dos homens, seja quem for, ele teria a capacidade de criar algo como a igreja. E talvez a dificuldade não é criar, é manter, é fazer com que isso permaneça funcionando ao longo de 2000 anos, com tanta gente difícil, com tantas situações adversas, com tantas personalidades reunidas no mesmo lugar. Então igreja e família só dá certo porque quem criou foi Deus. A família e a igreja são duas instituições que têm como criador o Senhor, e a igreja está aqui. A igreja ela foi criada para ser uma agência de Deus na terra. A igreja é o meio que Deus criou para se revelar para o homem. A igreja não é algo opcional, a igreja não é mais algo dentro de um cardápio religioso, a igreja é essencial, a igreja importa, a igreja é necessária. Todos nós precisamos fazer parte de algo maior do que nós, todos nós precisamos estar inseridos em algo que vai além de nós e que não fala somente sobre nós, mas que outras pessoas estejam envolvidas também. A igreja faz parte do plano da redenção, foi através da igreja que Deus decidiu se revelar. É através da igreja que Deus decidiu ser conhecido. Então, através da igreja, o Cristo se mostra. Quando você estuda as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver Deus se revelando, Cristo se revelando por meio da igreja. A igreja não é um acessório que eu coloco um dia de semana. A igreja não é como um colar que eu uso uma vez por semana e tá bom, eu já cumpri com o meu ritual religioso. Não, a igreja é necessária. A igreja faz parte do propósito de Deus para mim e para você. A primeira vez que essa palavra igreja aparece, Mateus registra. Mateus capítulo 16, Jesus disse: eu vim edificar a minha igreja. Jesus estabeleceu a igreja, Jesus mantém a igreja até hoje. Você vai perceber que Jesus, quando cria a igreja, ele tem algo na mente dele. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele chama os seus discípulos, ele ensina os discípulos ao que fazer depois que ele foi embora. Jesus chama os discípulos e ensina a grande comissão, e a grande comissão é: vocês vão pregar o evangelho em todo o mundo. Esse evangelho vai chegar em todas as nações. Vocês irão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês irão batizar as pessoas, vocês irão ensinar as pessoas a se submeter ao meu reino. Mas não foi só isso que Jesus ensinou. Jesus mostrou a importância de estar inserido numa comunidade de fé. Jesus mostrou a importância de estarmos inseridos na comunidade dos santos. Quando você olha para os discípulos do livro de Atos, é exatamente isso que eles fizeram. Nenhum deles trabalhava de maneira individual, nenhum deles trabalhava com aquilo que vinha na cabeça deles. Você não vê nenhum apóstolo indo pregando o evangelho e deixando as pessoas lá a ver navios entregues a si mesmo. Não, todas as incursões missionárias que tinham, os apóstolos iam, pregavam o evangelho, as pessoas convertiam, eles plantavam uma igreja e iam para outro lugar. Ele chegava num outro lugar, plantava uma igreja e ia para outro lugar. As pessoas que nasciam de novo, as pessoas que se convertiam, elas eram inseridas na vida da igreja, elas eram cuidadas, porque isso é proteção, é segurança, estar em comunhão é proteção. Viver a vida da igreja para nós é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida. A igreja é algo que o Cristo estabeleceu para que a gente possa viver. Mas acredite, existe uma diferença entre viver na igreja e viver a vida da igreja. Existe a diferença de viver na igreja e viver a vida da igreja. Pastor, qual que é a diferença? Esse assunto é importantíssimo. Isso não é um assunto secundário das escrituras não, isso aqui é sério, é caro.
A gente precisa ter clareza daquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Existem pessoas que decidiram viver na igreja. Viver na igreja nos fala de localização. Viver na igreja nos fala de geografia, nos fala de ações externas. Viver na igreja fala de participar dos cultos, dos eventos, das programações, de participar das conferências, de participar de uma escala, de um time, de servir em determinados times. Mas acredite, não é porque a pessoa vive na igreja que ela tem a vida do Cristo nela. Não é porque a pessoa vive na igreja que ela vive a vida da igreja. Acredite em mim, é possível alguém participar de uma reunião como essa e não viver em comunhão. É possível alguém participar de uma escala, mas não viver em santidade. É possível alguém estar dentro desse prédio e não estar dentro do corpo do Cristo, porque ele decidiu viver a vida na igreja. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, Paulo fala assim: gente, vocês são maduros, ou melhor, maduros não, vocês são carismáticos, vocês têm os dons do Espírito, não falta dom do Espírito nenhum para vocês, vocês fluem deles, mas ao mesmo tempo que vocês são carismáticos, vocês são carnais. Ao mesmo tempo que vocês têm os dons do Espírito fluindo, vocês são imaturos. Ou seja, havia muita vida na igreja, mas pouca vida da igreja. Se a vida na igreja fala de ações externas, a vida da igreja fala de ações internas. A vida da igreja fala de natureza, fala de identidade, fala de essência. A igreja não é um prédio, a igreja é um organismo vivo. A igreja pulsa, a igreja tem coração, a igreja tem sangue passando nas suas veias. A igreja é o corpo do Cristo. É por isso que a vida da igreja é comunhão genuína. É por isso que a vida da igreja é santidade prática. É por isso que a vida da igreja é um amor sacrificial, uma dependência do Espírito. Quando você olha para a igreja de Atos, você vai perceber que aqueles irmãos viviam a vida da igreja. Eles preservavam a doutrina, eles partiam o pão, em cada alma havia temor, eles tinham tudo em comum. Não era um ajuntamento de gente, era um povo manifestando a natureza do reino de Deus. Eles viviam uma eclesiologia interna, eles eram a manifestação do Cristo nessa terra. Quando nós olhamos viver a vida na igreja, nós estamos falando de algo externo, mas a vida da igreja é algo interno, é uma identidade. Judas viveu a vida na igreja. Judas caminhou com Jesus, mas ele não foi transformado, ele não foi mudado. Ele estava lá, mas não se permitiu ser transformado. A pergunta é: você está na igreja ou você vive a vida da igreja? Você faz parte de um grupo religioso ou você realmente é aquele que desfruta da vida do Cristo? Esse tema é muito sério, esse assunto é sério. Marcas de uma igreja saudável. Marcas nos falam de características. Todos nós aqui trazemos características individuais, únicas, pessoais. Foi por isso que eu pedi para colocar essa mão. A mão nos fala de identidade. A mão nos fala daquilo que é próprio, único, intransferível. A igreja é assim. Da mesma maneira que você tem a sua identidade, não pode ser confundido por ninguém. Você tem a única no mundo inteiro. A igreja tem uma identidade. A igreja tem marcas que lhe são próprias. A igreja tem uma essência que ela recebe do seu Criador. Quando você pega essa palavra marcas no grego, a ideia dessa palavra são sinais gravados, cicatrizes permanentes. A igreja, ela precisa trazer sobre si as cicatrizes que marcaram o corpo do Cristo. A igreja precisa trazer sobre si marcas que estavam em Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Gálatas, ele diz assim: não me inquietes. Num português mais claro: ninguém me enche o saco, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu estou ferido pelo amor de Jesus. O meu corpo está marcado pelas chibatadas, porque eu decidi caminhar com Cristo. A igreja precisa trazer as suas marcas. E as marcas espirituais que a igreja traz é renúncia, é sacrifício, é um amor que nos custa. Nós não podemos ser reconhecidos somente pelo que fazemos, mas pela pessoa que nós refletimos. Nós não podemos ser conhecidos somente pelas nossas boas obras ou pela caridade que desenvolvemos, mas pelo Cristo que está sendo revelado em nós e através de nós. Eu quero usar hoje
A título de introdução, uma igreja que talvez a gente não ouviu tanto sobre ela. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, adolescentes, presta atenção aqui em mim, por favor. Não dispersa a atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quem está comigo diz amém. Do verso 1 ao verso de número 10. Abra sua Bíblia ou acompanha comigo aqui no nosso telão. Paulo, Silvano aqui é Silas. Paulo, Silvano e Timóteo. Essa carta ela tem algo bem específico, porque ela foi uma carta escrita a 3 mãos. Possivelmente esses 3 participaram da escrita dessa carta. E de todas as cartas de Paulo, essa foi a primeira a ser escrita. Por isso que de ordem cronológica ela é a primeira. Por ordem de assunto ela não está como na nossa Bíblia. Mas por ordem cronológica ela foi escrita ali entre o ano 50 e o ano 55 depois de Cristo, mais ou menos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí vai dar os 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje: a operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque o que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, aleluia, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo planta essa igreja na sua segunda viagem missionária. Paulo passa por Tessalônica e Paulo fica ali 3 sábados. O livro de Atos diz que Paulo fica 21 dias, e em 21 dias Paulo planta essa igreja ali na cidade de Tessalônica. Mas o que Paulo foi fazer ali? O porquê que Paulo vai para lá? O texto de Atos, capítulo de número 16, verso 9, diz que Paulo, durante a noite, ele teve uma visão espiritual, e nessa visão aparece um jovem macedônico dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. O apóstolo Paulo tinha um outro desejo, o apóstolo Paulo tinha uma outra intenção. Paulo queria ir para um outro lugar, e se você ler o texto de Atos capítulo 16 e 17, você vai perceber que o texto diz: o Espírito impedia. O Espírito não permitiu que Paulo pregasse em outros lugares, porque ele tinha uma outra direção. Paulo tinha uma agenda, mas no meio dessa agenda o Espírito de Deus manda Paulo ir para um outro lugar. Preste atenção: antes de acontecer uma igreja saudável em Tessalônica como essa, ou uma igreja salvável como essa, houve uma visão em Troade. Paulo está em Troade, ele tem uma visão e ele muda o seu caminho. Deus redireciona a missão de Paulo. Esse é um princípio importante para que possamos desenvolver uma igreja saudável. Uma igreja saudável nasce de obediência sensível ao Espírito Santo. Todo crente saudável é alguém que é sensível à direção de Deus. Após a visão, Paulo chega em Tessalônica.
E a igreja então surge como a resposta de um homem que disse sim para Deus. Então, antes de perguntarmos quais são as marcas de uma igreja madura, saudável, nós precisamos nos perguntar se nós estamos sensíveis às direções que o Espírito de Deus está nos dando, se nós somos obedientes àquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Essa igreja é uma igreja recém-convertida, essa igreja é uma igreja com neófitos na fé, irmãos, homens e mulheres que começaram a caminhar com Jesus talvez ali 21 dias, as pessoas ainda estão molhadas com a água do batismo, eles são novos na fé, eles não têm uma estrutura, mas acredite, eles são espiritualmente vibrantes. E se tem uma característica que a igreja de Jesus tem que ter, é vibração. A igreja de Jesus precisa ser vibrante na entrega, precisa ser vibrante na adoração, precisa ser vibrante na oração. A igreja de Jesus precisa ser vibrante na sua entrega, porque nós estamos entregando para aquele que tudo tem, para aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O apóstolo Paulo está trabalhando em um princípio diferente do que nós estamos acostumados, porque nós valorizamos a estrutura. Paulo valoriza a evidência espiritual, Paulo valoriza aquilo que de fato faz sentido. Você tem uma igreja jovem, você tem uma igreja perseguida, pressionada, mas madura nas suas virtudes essenciais, maduras no amor, madura na fé, madura na esperança. De fato é isso que importa. Quando você lê o relato dessa igreja, esse capítulo 1, você começa a perceber o tanto de riqueza que tem aqui. No verso 3, Paulo começa dizendo, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Paulo fala da obra da fé. Paulo usa uma tríade aqui. Paulo está dizendo que essa igreja, ela está edificada sobre um tripé: obra da fé, trabalho do amor e firme esperança. Essa é uma tríade mais importante do Novo Testamento, que resume a vitalidade daquela igreja. São virtudes essenciais e visíveis, palpáveis, concretas. Essa igreja estava ancorada sobre esse tripé. A teologia conhece esses três princípios como virtudes teologais. São virtudes que nós recebemos do próprio Deus. Veio dele o amor, veio dele a fé, veio dele a esperança. Então hoje nós manifestamos isso. E o primeiro princípio que Paulo trabalha aqui é sobre a obra da fé, a operosidade da fé. Quando você pega essa palavra fé no grego, ela significa fidelidade, confiança, firmeza. A Bíblia diz que o justo viverá pela fidelidade da palavra. E a palavra obra é uma ação completa, concluído, algo sólido. Então o que Paulo está dizendo é que a fé daqueles irmãos tinha uma ação completa. Eles não simplesmente criam em algo hoje, amanhã criam em outra coisa. Eles não simplesmente começavam o movimento e deixavam à beira do caminho, não, eles começavam e eles terminavam. A fé desses irmãos tinha um início e tinha fim, eles completavam o ciclo. A fé desses irmãos tinha uma ação completa. A fé não era teórica, a fé conduzia essa igreja ao movimento. Só que quando eu leio o texto, me deixa surpreendido, porque Paulo não elogia a fé, não, Paulo elogia a obra da fé. Paulo elogia o que a fé produz. Paulo está elogiando o resultado da fé desses irmãos, porque uma igreja saudável, ela não apenas crê, ela age. Uma igreja saudável não fica no campo das ideias da crença, ela manifesta, ela traz a crença para o seu comportamento. Acredite, a fé salvadora nunca é estéril, a fé salvadora é acompanhada de obras. Aquele que diz que crê precisa ter frutos. Uma fé saudável, ela produz frutos. Tiago diz, se você tem fé e não tem obras, eu coloco a sua fé em xeque. Se você tem fé e essa fé que você diz, ela não termina em obras, você não tem fé, a sua fé é morta. Uma igreja saudável precisa ter uma fé que produz ação. E por que tem que ter ação? Porque a fé é invisível. Você não pega na fé,
Você não sente a fé, você não percebe a fé é do coração. A Bíblia diz que é no coração onde que a fé está inserida, e a maneira que eu tenho de manifestar a fé é pelas minhas ações, é o meu comportamento, é a minha atitude. É por isso que não tem neutralidade no comportamento. Aquilo que você diz crer é manifesto pelas suas atitudes. Quando você pega a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai escrever para um povo que estava regressando para o judaísmo, para um povo que está voltando a fazer sacrifício no templo, um povo que está voltando a pegar a objetos visíveis da sua antiga religião, e ele vai dedicar um capítulo para mostrar como nos relacionamos com Deus pela fé, capítulo 13. Quando você olha todos os homens e mulheres que agiram pela fé, a fé sempre vem acompanhada de obra. Qual que é o padrão? Pela fé, Noé construiu. Pela fé, Abraão saiu. Pela fé, Moisés recusou. Pela fé, Raabe acolheu. A fé, ela sempre produz um verbo. A fé sempre precisa nos levar ao movimento. A fé que não nos conduz ao movimento, Tiago diz que é falsa. Aquilo que eu creio me movimenta, aquilo que eu creio tem ações concretas, aquilo que eu creio é palpável, aquilo que eu disse crer é algo que as pessoas conseguem perceber, sentir, tocar, porque caso contrário pode ser falso. O texto diz que Jesus estava curando dentro de uma casa, e 4 amigos trouxeram um paralítico numa maca. Não podiam entrar com aquele paralítico dentro da casa, porque não tinha como entrar. De repente eles tomam uma atitude, eles vão para cima do telhado, abrem o telhado, desce o paralítico segurando pelas mãos. Quando Jesus vê o paralítico, Jesus diz assim: vendo a fé deste, disse-lhe, perdoados estão os seus pecados, vai, não peques mais. A pergunta é, como que Jesus viu a fé, se a fé é imaterial? Como que Jesus viu a fé se ela não é palpável? Como que Jesus viu a fé se ela é invisível? De fato, a fé é invisível, mas os seus efeitos são visíveis. A fé é imaterial, mas os seus efeitos são materiais. Jesus, quando olha para aquele paralítico sendo descido pelos seus amigos, ele não viu um sentimento, ele viu uma ação. Os amigos poderiam muito bem voltar para trás e dizer: não tem como entrar agora porque está difícil. Não, eles olharam a dificuldade e permaneceram. Eles não desistiram por causa da multidão. Eles subiram no telhado, abriram o teto, desceram um homem. A fé daqueles 4 amigos ganharam uma forma concreta. Nós, enquanto igreja, precisamos caminhar em cima daquilo que cremos. Nós, enquanto igreja, precisamos crer que milagres podem acontecer na vida da igreja. Nós não temos fé no milagre, nós temos fé no Cristo. Nós oramos para que milagres aconteçam. Você sabe, você precisa ter fé para ver o milagre acontecendo, mas você precisa de uma fé muito maior quando o milagre não acontece. Você precisa ter fé para orar, mas você precisa de uma fé muito maior quando aquilo que você ora, a resposta não chega. Nós precisamos ver milagres, sim. Às vezes nós ficamos tão presos em milagres que preenchem a nossa mente, que nós desconsideramos o tanto de milagre que Deus está fazendo. Cura é milagre? Cura é milagre. Restauração de casamento é milagre? Restauração de casamento é milagre. Pessoas que são paralíticas andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, isso é milagre? É milagre. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui nessa igreja, o verso 5. Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em demonstração de poder no Espírito Santo. Essa palavra poder é a palavra dínamos, explosão, poder sobrenatural. Nós não podemos viver somente um discurso. Nós precisamos orar para que aquilo que falamos seja manifesto pelas nossas atitudes, e que haja intervenções divinas nas nossas reuniões, que haja intervenções divinas nas nossas células. Quando você olha para o contexto da carta, você vai ver que milagres está muito além daquilo que pensamos ser. Por exemplo, aqui havia conversões genuínas, e o maior milagre que uma igreja pode experimentar são vidas transformadas.
O maior milagre que o ser humano pode ter é ter o seu futuro eterno mudado. O maior milagre que o ser humano pode viver é nascer de novo, porque ele não consegue produzir esse novo nascimento, ele só surge a partir de um efeito do Espírito. Tem uma frase que eles atribuem ao Agostinho, que ele diz: milagre maior do que a cura do corpo é a transformação do coração, é a conversão. Esses irmãos não eram uma comunidade que aceitaram uma nova religião, não. Esses irmãos não eram uma comunidade que estão fazendo parte de um rito religioso, não, preste atenção. Esses irmãos são uma comunidade que foram profundamente afetados pelo Evangelho. Nós estamos lendo a história de irmãos que permitiram que o Evangelho tocasse todas as áreas da vida deles. Nós estamos orando e lendo a história de irmãos que se exporam ao poder do Evangelho, e a vida deles foram completamente transformadas. Não haverá uma transformação radical na nossa vida se nós não formos radicais na exposição da nossa vida ao Evangelho. Caso contrário, não vai acontecer. A transformação foi tão visível, palpável, perceptível, que eles se tornaram referência. O assunto correu, a história correu. Alguns milagres que aconteciam aqui nessa igreja, por exemplo, o verso de número 9. O verso 9 diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus único e verdadeiro. Esse é um sinal de um milagre maior que pode acontecer na vida do ser humano, a conversão. Preste atenção, olha o contexto é culto do imperador. O contexto é grego-romano, havia várias divindades naquele lugar. Alguém abrindo mão de servir aqueles deuses, alguém dizendo não para o culto do imperador, ele vai sofrer retaliações econômicas. Porque as pessoas que se convertiam ao cristianismo, eles não eram bem vistos, as pessoas não faziam negócio com eles, as pessoas não compravam na mão, eles vão passar retaliação social, tudo por conta daquilo que eles acreditam. Mas quando você olha para a conversão desses irmãos de Tessalônica, eles têm 3 movimentos. O primeiro, o texto diz: abandonar os ídolos. O primeiro passo da conversão deles, eles romperam com o passado. Eu quero te dizer, a nova vida com Jesus é forte o suficiente para quebrar todo o vínculo seu com o passado. A nova vida com Jesus é forte o suficiente para que você deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia e corra com perseverança para a carreira que te foi proposta. Se nós dizermos que temos um encontro com Jesus, mas eu olho para a minha vida e a minha vida permanece a mesma antes de encontrar com Jesus, eu me encontrei foi com uma religião, eu me encontrei foi com uma igreja, eu me encontrei foi com um grupo maneiro para sobreviver, mas eu não me encontrei com Jesus, porque não tem como ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa, é impossível. Abandonaram os ídolos, ficaram para trás o meu sistema de crença, ficaram para trás tudo aquilo que me dominava, na minha escala de valores. Deus agora passa a ser o primeiro. Mas eles não só abandonaram os ídolos, eles se voltaram para Deus. Eles estão com uma nova perspectiva, eles estão com uma nova direção, eles têm uma nova visão. O apóstolo Paulo, falando sobre transformação, ele diz: nós devemos nos despir da nossa antiga maneira de viver e nos revestir de um novo homem. O novo homem, a transformação para Paulo é um banho. Você chegou em casa sujo do trabalho, você tira aquela roupa suja, aí você toma um bom banho, depois você veste uma roupa limpa. É isso que Paulo está dizendo. Aquela roupa suja do pecado, Cristo tirou de nós, Ele nos lavou com seu sangue e nos revestiu com novas roupas. Eles não só abandonaram os ídolos, eles não só voltaram para Deus, mas eles passaram a servir a Deus, porque a conversão os despertaram para uma missão. Eu fui salvo com um objetivo. Eu não fui salvo para entrar na fila dos salvos, não, fui salvo com um propósito. E a preposição para indica um objetivo. Eu fui salvo para que Deus me use para alcançar outras pessoas. Esses irmãos se tornaram modelos. O verso 7 e o verso 8 do capítulo 1, o texto fala assim: vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu. Essa palavra repercutiu no grego é ecoou. O assunto vazou, viralizou,
Foi para as redes. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo nessa igreja. A história que os irmãos vivem aqui deu eco. Preste atenção. Uma igreja saudável, a sua vida ecoa. O assunto corre. Deus mesmo se torna responsável em tornar público aquilo que está acontecendo no secreto. O que está acontecendo aqui, o que acontece nas nossas reuniões, o que acontece nas nossas células, precisa ter um efeito direto e imediato na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, na sua escala de valores. Nós estamos aqui para que Deus nos use, para que outras pessoas sejam alcançadas. Para que outras pessoas sejam alcançadas. O apóstolo Paulo diz que nós somos reconciliados e recebemos o ministério da reconciliação. A igreja, preste atenção nisso, a igreja é a única instituição que trabalha em favor daqueles que não fazem parte dela. Eu fui salvo, então já não é mais sobre mim, é sobre quem está perdido. Eles impactaram regiões inteiras, porque eles foram profundamente impactados por Jesus. Eu quero te dar uma palavra pastoral: se permita ser impactado. Solta o freio de mão. Não crie resistência com aquilo que Deus tem para fazer com a sua vida. Não tenha medo. Pastor, mas eu vou perder o controle. Você não vai ter o controle de nada mesmo, mas permita ser impactado. Permita ser conduzido, transformado pelo Cristo vivo. Permita que as marcas de Jesus sejam visíveis, palpáveis em você, de maneira que qualquer lugar que você passar, as marcas do Cristo vão ficar lá também. Esses irmãos receberam com alegria a palavra no Espírito. Verso 6 diz, o verso 6: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Esses irmãos estavam passando por perseguições externas. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo tem que sair dessa cidade corrido por causa da perseguição, e ele pensa: o que vai ser desses irmãos? Todo mundo é neófito, todo mundo é novo na fé, todo mundo ainda está começando o seu relacionamento com Jesus. Como que esses irmãos vão permanecer? E o texto diz que eles receberam a palavra com alegria. Meu Deus do céu! Eles não estão no oásis, eles não estão ali curtindo a vida, eles estão passando por perseguição. Eles recebem uma alegria com perseguição, porque eles aprenderam, apesar do pouco tempo deles caminhando com Jesus, que a alegria que eles têm é ultra circunstancial. É uma alegria produzida por Espírito. É uma alegria que o Espírito trazia, e eles não permitiram que a perseguição os paralisasse. Pelo contrário, a perseguição foi um meio que Deus usou para potencializar aquilo que Deus tinha plantado no meio deles. Paulo elogia a obra da fé, mas Paulo elogia também o trabalho do amor. Se você ler o verso 3, continuando: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, e da dedicação. Tem uma tradução que diz: do trabalho. Quando você pega a palavra amor do verso 3 aqui, é ágape. A ágape é um amor sacrificial. A ágape é um amor doador. Mas quando você pega a palavra trabalho, Paulo fala da dedicação do trabalho. A ideia de trabalho aqui é um trabalho cansativo, exaustivo. A ideia de trabalho aqui é um esforço que você faz até a fadiga. É um esforço que você faz além das suas forças naturais. O que Paulo está dizendo? Que esses irmãos, eles amavam até cansar. Esses irmãos amavam até a fadiga chegar. E quando eu olho a perspectiva da Bíblia sobre o amor bíblico exige, o amor bíblico custa. Amar, de acordo com o texto, é trabalhar até cansar. É uma igreja que está debaixo de perseguição,
E apesar da perseguição, eles continuam servindo. A grande questão é que hoje nós confundimos amor com sentimento. Mas amor bíblico não tem a ver com sentimento. Amor bíblico é sacrifício. Amor bíblico é dor. É por isso que amar custa. Amar dói. Amar custa paciência. Amar custa perseverança. Amar custa dedicação, entrega. O amor que você está entregando está te custando. Você está sentindo dor por amar. Você está se sentindo aflito por amar. Você está se sentindo de alguma maneira perseguido por amar. Porque ou você percebe que o amor sente, ou você só ama quando é confortável. O amor bíblico, ele assume responsabilidades. E é engraçado porque o amor desses irmãos, que é um negócio imperceptível, você não pega no amor, mas você vê a demonstração do amor pelas ações. Eles demonstravam o amor pelo serviço, eles demonstravam amor pela prática. E quando você pega quem é expert em amor, é Deus. Deus não amou no campo da teoria, meu filho. Deus não falou I love you baby, não. Deus nunca disse eu te amo, não. Ele demonstrou que ama. Romanos capítulo 5 verso 8, o texto diz: nisto Deus prova o seu amor para conosco, como? Dando, entregando, doando. Deus prova o seu amor para conosco com prática, com dedicação, com entrega. Deus prova dando. Então você percebe que o amor de Deus por mim e por você, ele não veio destituído de dor, ele tem dor. Deus sentiu dor porque ele deu o que ele tem de mais precioso. O amor envolve dor, envolve entrega, envolve renúncia. Deus entregou aquilo que tinha de mais precioso por nos amar. O Cristo veio e por conta do amor ele foi para a cruz. Jesus, por nos amar, ele entrou no sofrimento. Jesus, por nos amar, ele entrou na morte. Então, se a maneira que Deus me ama, se a maneira que o Cristo me ama envolve dor no amor, por que o meu amor quer ser destituído de dor? Não tem como. Não tem como. Quando você olha João capítulo de número 13, você vê um Cristo, o Deus encarnado, pelo amor se inclinando. Um Deus que por nos amar se inclina. Um Deus que por nos amar se rebaixa, abaixa. Aí eu preciso fazer uma pergunta: qual que é a medida do amor? Como medir o amor? Nós não temos um medidor. Como medir o amor? Vamos para a Bíblia. Qual que é o texto mais conhecido da Bíblia? João 3,16. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. De que maneira, João? João procurou lá nas suas gramáticas, João procurou lá no seu conhecimento. João não conhece uma palavra, e João diz: então Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Deus amou, e o amor de Deus o leva a uma ação. Deus deu, mas de que maneira que Deus amou? Não consegue medir, não consegue computar, não consegue calcular. Deus amou de tal maneira. Quando você pega essa expressão de tal maneira no grego, era como se João dissesse assim: olha, Deus amou assim, Deus amou dessa maneira, Deus amou dessa forma. João não está falando só da intensidade do amor. João está mostrando como Deus amou. João está mostrando a maneira como Deus amou. Dando, entregando, doando. Mas espera aí, você tem uma cultura que os deuses gregos não davam nada, eles só pediam. Você tem uma cultura dos deuses que só exigiam. Você tem uma cultura das divindades que só requeriam algo do homem. Mas agora João aparece com uma divindade dizendo que deu, uma divindade que entregou, uma divindade que deu. Mas peraí, os deuses são distantes, caprichosos, indiferentes. Então a ideia de um Deus que dá é revolucionária. João está dizendo que Deus amou, e por amar, Ele deu. Mas qual que é a medida? João não sabe.
O apóstolo Paulo ouve isso e fala: João, eu entendi, deixa eu tentar esclarecer um pouco mais aqui, João. Aí nós chegamos em Efésios capítulo 6, ou melhor, Efésios capítulo 3, no verso 18 e o 19, abre aí comigo, por favor. Efésios capítulo 3, e Paulo entendeu e falou: João, deixa eu tentar simplificar, deixa eu tentar desenhar um negócio aqui. Aí Paulo diz assim: isto, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. João diz que Deus nos amou de tal maneira, só que agora Paulo vai colocar medida. Só que agora Paulo, ele é mais didático. Na verdade, o amor de Deus tem uma dimensão infinita, que a gente não consegue mensurar, mas Paulo usa uma linguagem que clareia para nós, e Paulo diz que o amor de Deus é largo. O amor de Deus é largo, ele é largo porque o amor de Deus alcança todos. Ele é largo porque o amor de Deus abrange todos. O amor de Deus é suficientemente largo, amplo, porque inclui todos aqueles que creem. Mas o amor, além de ser largo, Paulo diz que ele é comprido. Enquanto a largura fala da sua abrangência, o comprimento fala da sua duração. O amor de Deus não começa quando você se comporta bem e termina quando você se comporta mal. Não, Ele te ama. A Bíblia diz que com amor eterno Deus nos amou. A Bíblia diz que nós somos constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Deus não tem começo porque sempre existiu. O amor de Deus não tem fim porque Ele é eterno, mas além de ser largo, além de ser comprido, Ele é alto. Ele é alto, e a altura do amor de Deus fala da exaltação. Ele é tão alto que Deus diminuiu a distância. Deus veio ao nosso encontro, e Ele não só diminuiu a distância, Ele nos elevou. Deus não só desceu, Ele nos elevou. Ele nos tirou da posição de servos e nos elevou à posição de filhos, porque o amor de Deus é alto. Mas o amor de Deus é largo, é comprido, é alto, mas Paulo diz, Ele é profundo. O amor de Deus é profundo, e a profundidade desse amor fala de onde Deus precisou ir para te resgatar. O buraco existencial que Deus precisou entrar para te resgatar. Os buracos da vida, os infernos existenciais que Deus precisou entrar para te tirar de lá. Qual foi o buraco que Jesus te tirou? Qual foi a cratera que Deus te arrancou de lá? Porque o amor de Deus é tão profundo que Ele entrou no seu pior estado. Eu vou te falar, Ele não só entrou, Ele continua entrando, porque se tiver que te levantar de novo, Ele levanta. Se tiver que te resgatar de novo, Ele te resgata. Se tiver que te tirar, Ele te tira. Porque é profundo. É profundo. O amor de Deus é largo, aleluia. O amor de Deus é comprido, o amor de Deus é alto, mas Ele é profundo. Essa era a ideia de amor que a igreja primitiva tinha. Essa é a ideia de amor que a igreja Atos precisa ter. Atos capítulo 2, a partir do verso 44, o texto diz que eles vendiam as suas propriedades para suprir a necessidade dos irmãos. Isso é um amor que custa, meu Deus do céu. Pastor Israel fez uma conta aqui no culto das 5. Ano passado, só de ações de necessidade, foram mais de 100 mil reais que nós investimos, ajudando, pagando, fazendo as coisas acontecendo. Custa. Ah, pastor, muito bonito o seu discurso, mas você não vai conseguir mudar todo mundo, é verdade. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo de alguém. A gente consegue mudar o mundo de alguém. Se a gente juntar, a gente consegue mudar o mundo de alguém. Só eu sozinho, só você sozinho dá conta, é pouco. Mas se juntar o meu pouco com o seu pouco, a gente consegue mudar o mundo de alguém. Acredite em mim, a gente consegue mudar uma cidade. Atos capítulo 2 mostra uma igreja que está disposta a amar, mesmo a despeito da dor. Quando você olha para Atos capítulo 2, generosidade não era campanha, Renato. Não era a campanha da generosidade para você ser mais próximo, a campanha era a generosidade, a cultura.
É cultura, faz parte, é essência. Cada um dava, não esperava o dia do aniversário para dar presente, não esperava o momento certo para elogiar. Era uma cultura, a generosidade. O amor custa. O amor custa. E era uma comunidade que trabalhava em amor. E a marca que mais tem que estar sobre nós é o amor. Gente, separa os adolescentes para mim, por favor. Os 4 ali, por favor, separa, por favor. Isso. Preste atenção. O amor custa. Agora, o que sustenta a obra da fé? O que sustenta o trabalho do amor? Precisa ter uma base. Precisa ter uma estrutura. O que sustenta tudo isso no meio da pressão? Paulo diz: a firmeza da esperança. A firmeza da esperança. O que é firmeza? Firmeza é aquilo que te mantém debaixo de pressão. Firmeza é aquilo que você tem quando o dia mau chega. Firmeza é aquilo que você tem quando o dia não é favorável. E esperança é uma confiança, é uma expectativa. Então você olha para esses irmãos, você percebe que a esperança deles não era frágil, não era qualquer coisa que os removia daquilo que eles acreditavam, não era qualquer coisa que os tiravam da posição que eles estavam. Eles tinham uma esperança que aguentava peso, que suportava pressão. A igreja estava debaixo de pressão, eles viviam debaixo de pressão, mas o que muda é porque eles tinham uma perspectiva eterna. Ai, meu Deus do céu, eles tinham uma expectativa de um Cristo que poderia se manifestar a qualquer momento. Eles tinham uma expectativa de um Cristo que poderia voltar. E esse é o motivo que Paulo escreve a carta, porque havia uma confusão entre eles, dizendo: Paulo, peraí, o que vai ser dos irmãos que morreram quando Jesus voltar? Esses irmãos vão ficar para trás. E Paulo escreve a primeira carta para responder essas dúvidas, essas questões. Só que Paulo escreve essa primeira carta, e Paulo termina a carta dizendo assim: olha, como que vai ser os eventos? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Na hora que eles recebem essa carta, eles leem a primeira carta e eles leem com uma interpretação errada, porque eles dizem: peraí, os mortos ressuscitarão primeiro, beleza, mas a expressão que Paulo diz é: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Na hora que eles leem essa expressão, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, o que eles pensam? Paulo está se colocando dentro do arrebatamento. Se Paulo está se colocando no arrebatamento, Jesus vai voltar a qualquer momento. Vamos parar de fazer tudo que nós estamos fazendo e vamos esperar Jesus. Paulo vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para responder o erro de interpretação da primeira. Porque Paulo vai escrever a segunda carta e Paulo diz: de fato, Jesus vai voltar, mas antes que ele volte, primeiro, é necessário que haja uma apostasia. Segundo, o homem da iniquidade precisa se revelar. Terceiro, aquele que impede a sua manifestação precisa ser tirado. Paulo cria um quadro escatológico para mostrar o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Porque na mente desses irmãos, a perseguição que eles já estão passando é a grande tribulação. Eles eram pré-tribulacionistas. Eles acreditaram que Jesus já tinha voltado, eles ficaram para a grande tribulação e estão sofrendo. O que vai ser de nós? Aí Paulo vai e escreve para trazer paz. E detalhe, teve um filho do Satanás que escreveu uma carta para confundi-los. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso de número 2, olha aqui, Paulo fala sobre isso. Segunda Tessalonicenses 2:2: que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, que fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se precedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou.
Alguém escreveu uma carta falsa dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. O tempo que eles estão vivendo é a grande tribulação em que eles não seriam salvos. Eles ficam desesperados. Aí Paulo escreve dizendo: não, e detalhe, essa é o meu registro, é a minha assinatura. Paulo, sou eu que estou escrevendo essa carta agora. Mas o que me chama a atenção aqui nessa igreja sobre a firme esperança é que esses irmãos tinham uma expectativa escatológica. Esses irmãos, eles ansiavam por uma coisa: a volta de Jesus. Eles estavam apegados na manifestação do Espírito do Cristo. O que os difere de nós? É que eles tinham uma expectativa escatológica, nós temos uma expectativa imediatista. Eles estavam aguardando a manifestação do céu. Nós estamos esperando as coisas dessa terra acontecer. Nós estamos na expectativa do que vai acontecer amanhã com a gente, não mais na expectativa de quando Jesus vai voltar. Esse assunto de Jesus voltar já passou, está ultrapassado. Não se fala mais, isso não enche mais o nosso coração. Nós não choramos mais por causa disso, isso não está mais nos nossos lábios, porque nós estamos tão satisfeitos com a vida que nós levamos, que ele pode até atrasar um pouquinho. Não. Quando você olha para essa igreja estava firmada numa promessa. Hebreus capítulo 10, o verso de número 23, o texto diz: guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Quem fez? Aí entra o que a Cris falou, não é que a pastora Cris falou, eu falei, é de Deus essa mensagem. É de Deus. Porque quem fez a promessa é fiel. A nossa esperança não está firmada naquilo que fazemos, mas na fidelidade do Deus que prometeu. Essa esperança precisa ser a âncora da alma. A âncora, ela segura uma tripulação, ela não impede que o vento sopre sobre o barco, sobre o navio, mas ela impede que o barco ou o navio seja soprado, saia do seu lugar. A âncora é a nossa esperança. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter uma esperança que não está num partido político. A nossa esperança não está no alinhamento da economia. A nossa esperança não está com uma vida tranquila, não. Isso é uma falsa esperança. Isso é darmos eternidade para as coisas que passam. Isso é tentar nos agarrar em coisas que vão deteriorar. Não dê eternidade para coisas passageiras. A nossa esperança precisa estar na palavra do Cristo. Pastor, mas o que fazer no meio dessas questões todas? Existem exercícios de fé. Primeiro, se lembre da promessa de Deus para você. Se lembre da promessa de Deus e confesse a palavra de Deus no seu coração. O que Deus te prometeu? Qual é a palavra que Deus liberou sobre você? Vão existir momentos que você não vai ter ninguém para pregar para você. Você precisa pregar para si mesmo. Então vai para a frente do espelho e diga: por que estás aflito, a minha alma? Porque está angustiado? Espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Vai para a frente do espelho e pregue para você. Ressalte as palavras de Deus, as promessas de Deus para o seu coração. Vão existir momentos que você vai precisar nutrir a fé do seu coração. Porque quem esquece da promessa de Deus começa a se apegar demais ao presente, comece a se agarrar demais nas coisas desse mundo. Viva com uma perspectiva eterna. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Você não é desse mundo, a igreja de Jesus não é desse mundo. Viva com uma perspectiva eterna. Paulo diz em Colossenses 3:2: pensai nas coisas do alto. Uma esperança firme nasce de uma mente ajustada ao Evangelho. Se a sua mente, a sua expectativa estão com coisas dessa terra, a sua esperança se torna curta e frágil. Mas se alimente da palavra. Quanto mais você se alimentar da palavra, mais celestial você vai se tornar. A palavra de Deus é a água que te lava. A palavra de Deus é pão que te alimenta.
A palavra de Deus é força que você precisa para permanecer firme. A palavra de Deus é conhecimento para poder vencer o engano. A palavra de Deus é refúgio para o aflito, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. A palavra de Deus é esperança para aquele que está perdido. Agora, o que nos faz perder as expectativas? É o excesso que temos de apego ao presente. Deixa eu te falar. Quanto mais a sua vida estiver confortável, menos você vai ansiar pelo céu. Estuda a história da igreja. Você vai ver que os irmãos que não tinham uma vida confortável, eram aqueles irmãos que mais desejavam a volta de Jesus. Quanto mais desejava a terra se torna, está te cozinhando em banho-maria. Está te cozinhando, nós estamos sendo cozidos em banho-maria. Ninguém coloca um sapo numa água quente, senão ele pula para fora, mas coloca numa água fria e vai cozinhando. A água vai mudando a temperatura de maneira que ele nem percebe, de repente, morreu. Quanto mais confortável a terra se torna, menos vamos ansiar pelo céu. O outro motivo que nos faz perder a esperança é um sofrimento prolongado. Nós estamos preparados para viver grandes lutas, nós não estamos preparados para viver lutas longas. E no meio dessas lutas, tem lutas que viraram históricas. Tem gente que está lutando contra problemas aqui tem 10 anos. Tem gente que está orando a mesma oração tem 15 anos, tem 10 anos, tem 5 anos. Tem gente que luta contra problema no corpo de doença tem um tanto de tempo. Tem mulher que está batalhando com o marido há tantos anos, o marido está batalhando com a mulher há tantos anos, o filho está batalhando, os pais estão batalhando, e isso cansa. E o tempo passa e a gente fala: Senhor, não vai acontecer não. Será que não foi de Deus? Ou talvez é um ministério, talvez é um chamado, talvez é algo que Deus falou que ia fazer e de repente o tempo passa, e isso vem para tentar roubar a promessa de Deus no nosso coração, e a gente diz: Senhor, será que isso não vai acontecer? Será que não é do Senhor? Eu tenho uma palavra de Deus para você: não tenha por tardia a promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas já tem muito tempo, não importa quanto tempo tem, Deus tem poder de parar o tempo, Deus tem poder de encurtar o tempo, Deus tem poder de acelerar o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ah, mas não está acontecendo. Preste atenção, a demora de Deus não é descaso, a demora de Deus é misericórdia. Deus está dando tempo. Deus não está indiferente, Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. Deus está esticando a linha da misericórdia. Deus está dizendo: eu estou te dando tempo. Eu estou te dando tempo. Mas preste atenção, a linha da misericórdia tem um limite. Chega uma hora que ela estica. Chega uma hora que a linha da misericórdia estica. Deus olhou para Josué e falou: Josué, nenhuma das boas palavras ditas ao seu respeito caíram por terra. Deixa eu te dizer, nenhuma das boas palavras de Deus dita a você caiu por terra. O tempo não determina nada, Deus não se esquece, mas se tem um trem que Deus não faz é esquecer. Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para se arrepender, mas as circunstâncias estão completamente desfavoráveis. Desde quando Deus precisa de uma circunstância favorável para fazer alguma coisa? Desde quando Deus precisa de um alinhamento de circunstância para fazer alguma coisa? Ele muda tudo, Ele inverte tudo, Ele vira a mesa, Ele pega quem está no último e coloca no primeiro, Ele pega quem está por baixo e coloca por cima. Ele é Deus. O que você precisa crer é na palavra, entesourar essa palavra no seu coração, é crer, e mesmo a despeito da circunstância, é crer contra a situação. Nós não andamos por aquilo que sentimos, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E qual é a palavra que Deus te deu? Qual é a promessa que o Senhor falou que vai fazer? Permaneça firme, não se distraia, não se distraia. O problema é que nós vivemos numa geração de estímulos, e cada vez você precisa de um estímulo maior, você precisa de um estímulo mais forte, você precisa de algo mais poderoso, porque aquilo que você fez ontem já não é o suficiente, você precisa de algo novo hoje.
Nós olhamos para essa igreja, ela era pequena. Não fique envaidecido com o tamanho de igreja, não. Não fique envaidecido com quantidade de pessoas, não fica não. Porque nós corremos o risco de sermos uma grande, pequena igreja. Mas nós podemos ser uma pequena, grande igreja. Eles eram uma igreja pequena, jovem, perseguida. Uma igreja que passava uma pressão cultural. Mas Paulo escreve dizendo: eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus, igreja de Tessalônica, porque vocês existem. Eu agradeço a Deus pela resposta que vocês estão dando ao Evangelho. Eu agradeço a Deus porque vocês estão se tornando uma igreja saudável ou salvável. Eu agradeço a Deus porque vocês estão se tornando maduros. E maturidade não tem a ver com o tempo, tem a ver com o desenvolvimento das virtudes. E as virtudes essenciais do Evangelho: fé, amor e esperança. Sabe qual que é o problema que eles tinham lá, Thalita? Era perseguição. Nós não sofremos perseguição, mas nós temos um outro problema: acomodação. Esse é o nosso problema. A igreja do século 21, ela tem um problema chamado acomodação. Está muito cômodo, está bom demais. Se exigir um pouquinho mais, eu vou embora. Se apertar um pouquinho mais, eu vou embora. Se requerer um pouquinho mais, eu vou embora. É porque está acomodado. Eu vou te falar, a minha função, a função da minha casa aqui é não te deixar acomodado. Nós estamos aqui para mexer com você. Nós estamos aqui para mexer no braseiro. Enquanto Deus permitir que a gente esteja na posição que a gente esteja, eu não vou te deixar acomodado. Eu não vou trazer da parte de Deus uma palavra que vai confortar o seu ego. Não vou trazer da parte de Deus uma palavra que vai te fazer refletir, pensar, se tornar uma pessoa melhor, um crente maduro, um crente saudável. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Uma fé que tem obras, um amor que trabalha e uma esperança que é firme. A minha oração é que os lugares que Deus nos enviar, as pessoas vão falar com você como Paulo falou com a igreja de Tessalônica. Eu agradeço a Deus por Deus ter plantado você na minha vida. Nós costumamos falar com as pessoas que nos visitam assim: vocês são resposta das nossas orações. Mas na medida em que nós formos nos tornando uma igreja saudável, as pessoas vão dizer para você assim: a sua casa é a resposta da oração da minha casa. Nós estávamos orando para Deus enviar para a nossa família pessoas como você. Nós estávamos orando para Deus enviar líderes como vocês. Nós estávamos orando para Deus nos enviar para uma célula como essa célula. Nós estávamos orando para Deus nos colocar dentro de uma comunidade de fé como essa. Nós recebemos respostas de oração, mas nós precisamos passar para outro nível. Nós precisamos nos tornar a resposta de oração de alguém. Eu estou disposto, você está disposto? Uma fé que tem obras, um amor que trabalha e uma esperança que é firme. Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos orar nessa hora.